Amados irmãos e irmãs, hoje o Evangelho nos apresenta o famoso episódio da cura do leproso. Um homem enfermo aproxima-se de Jesus e declara: se queres, tem poder de curar-me. E Jesus, cheio de compaixão, o cura. Irmãos, é importante recordarmos que esse episódio aqui narrado, ele aparece nos 3 evangelhos sinóticos. É uma história, como costumamos dizer, de múltipla atestação. Algo que inequivocamente aconteceu, porque de fato os 3 evangelhos relatam, né? Está lá em Mateus 8, de 1 a 4, aqui Marcos de 1 a 4 também, e lá em Lucas, capítulo 5, 12 a 16. Veja, porém esse não é o único episódio de cura de leprosos na Bíblia, né? Nos evangelhos, se você for lá em Lucas 17, de 11 a 19, você vai ver a famosa história da cura dos 10 leprosos. Pois bem, um outro elemento que eu diria assim, relevante e que nós precisamos ter presente aqui em nossa reflexão, é de que quando João Batista mandou perguntar a Jesus se era ele o Messias ou se deveríamos esperar um outro, qual foi a resposta de Jesus? Entre os indicativos de que de fato Jesus é o Cristo, e aí podemos chamar Jesus Cristo, a indicação de que Jesus é o Messias, veio na resposta dada pelo Senhor. Jesus mandou dizer a João Batista: digam a ele que os leprosos são purificados. Veja, o Senhor apresenta como sinal da sua messianidade a cura dos leprosos. Mas muito bem, e o que é a lepra? O que é essa enfermidade? Pois bem, a lepra é aparentemente é uma doença de pele. Mas de fato é uma bactéria que afeta o sistema nervoso periférico. Uma doença crônica e altamente contagiosa. É claro que nós precisamos aqui já dizer de antemão que, graças a Deus, isso que eu estou dizendo é no passado. A lepra, que é uma doença antiquíssima, no tempo de Jesus. Claro que em nossos dias é uma doença tratada, uma doença que com tratamento a pessoa pode viver normalmente, né? E tanto é verdade que hoje em dia, se pudéssemos dizer qual é o grande problema da lepra, é o preconceito, não é? E tanto é verdade que, sobretudo no Brasil, não sei se em outros lugares, mas eu diria que no Brasil, se mudou até o nome, há uma decisão médica de não chamar mais de lepra, mas de hanseníase, exatamente para separar da carga preconceituosa que se tem com relação a essa enfermidade, porque é tratada e a pessoa pode viver normalmente. Mas no tempo de Jesus não era assim, era de fato uma doença crônica e altamente contagiosa. E tanto é verdade que a lei mosaica determinava que uma pessoa com lepra, ela deveria estar a pelo menos 2 metros de distância daqueles que não estavam contaminados. Mas preste bem atenção, essa medida sanitária de 2 metros, ela valia para dias normais. Se estivesse naquela região dias como estamos tendo aqui em Dublin, na Irlanda, com muito vento, a pessoa deveria estar a pelo menos 45 metros de distância das pessoas não infectadas. Além disso, estava previsto que o leproso não poderia habitar no acampamento, mas fora do acampamento. E se aquelas pessoas estivessem em cidades, o leproso habitava fora dos muros da cidade. Irmãos, alguém poderia dizer que era preconceito, mas na verdade não. Eram medidas sanitárias para evitar o contágio, porque se tratava realmente de uma doença terrível, de uma enfermidade terrível.
A gente coloca no passado, porque já disse que no presente a situação é um pouco diferente. Ou melhor, bem diferente. Mas o fato é que essa doença estava ali prescrita, o que se deveria fazer na lei mosaica. A palavra lepra, no hebraico, se diz zarar. Quer dizer simplesmente, a etimologia, a literalidade da palavra diz que quer dizer ferido. A palavra lepra quer dizer ferido. Mas comumente se diz que se traduz lepra como ferido por Deus. Mas o fato é que essa expressão por Deus não está vinculada à etimologia da palavra, mas à experiência da doença na Sagrada Escritura. Porque quando nós analisamos as Sagradas Escrituras, nós vemos que existem alguns episódios curiosos sobre a lepra. Vejam, os mais famosos são aqueles de Miriam. Miriam, a irmã de Moisés, ela uma vez saiu difamando Moisés, falando mal do homem de Deus, e, consequentemente, ficou leprosa. Um outro episódio relacionado com essa enfermidade é aquele de Giezi. Giezi era servo de Eliseu, um profeta do Senhor. E, na época de Eliseu, um alto funcionário do exército sírio foi acometido de lepra. E a sua empregada, uma das suas empregadas, era judia. E o aconselhou a ir ter com o homem de Deus, com Eliseu. E ele foi. E Naamã, quando chegou ali diante de Eliseu, Eliseu o mandou banhar-se no Rio Jordão. Embora ele tivesse rios melhores no seu país, mas em obediência a Eliseu foi e se banhou e ficou curado, ficou purificado da enfermidade, da lepra. Mas o que aconteceu foi que, quando aquele homem ficou curado, ele, grato, ofereceu alguns dons a Eliseu. E Eliseu, quase que usando aquela máxima evangélica, dai de graça o que de graça recebeste, não aceitou nenhum dom de Naamã. Só que o seu servo Giezi, ouvindo aquela história, cresceu os olhos e, como costumamos dizer, cresceu os olhos e foi até Naamã, enquanto ele voltava para o seu país, e disse que Eliseu tinha mudado de ideias. E aí Naamã deu os dons que gostaria de ter dado a Eliseu. Quando Giezi voltou para ter com Eliseu, Eliseu perguntou: onde foste, Giezi? Ele disse: não fui a lugar nenhum. E aí Eliseu respondeu: não estava o meu espírito contigo quando tu foste ter com Naamã? Pois eu te digo que agora tu tens dinheiro, tens poder, tens prestígio, mas a lepra de de Naamã, passará para ti e para os teus descendentes. E o texto nos diz que saiu ali Giezi branco como a neve, coberto de lepra. Bom, mas o que eu quero dizer é que, de fato, existe quase que uma associação na Sagrada Escritura entre a lepra e o pecado. De modo que nós poderíamos ver a lepra como uma metáfora para o que seja a maior e pior de todas as doenças, o pecado. Tanto é verdade, irmãos, que nós poderíamos ver um paralelismo entre as características dessa enfermidade e a realidade do pecado. Veja, assim como a lepra é contagiosa, também o pecado. O pecado se dissemina pela terra. A Bíblia nos diz que, por causa de um homem, todos foram contaminados pelo pecado. Pelo pecado de Adão, se disseminou o pecado em toda a humanidade. Assim como a lepra é uma doença contagiosa, assim também o pecado. Há um contágio do pecado. Você veja que alguém inventa uma mentira, uma ideia equivocada, e ela vai se disseminando. E agora é muito mais fácil com a internet, não é? Irmão, o pecado é contagioso. O pecado é infeccioso também. Pois bem, e quais são as outras características
da lepra. Veja, essa enfermidade, ela começa com pequenas manchas, enrugamentos na área em que é atingida. Ou seja, começa como algo muito pequeno. Assim também o pecado. O pecado, ele não começa grande, ele começa com pequenas atitudes. E tanto é verdade, amados irmãos e irmãs que me ouvem, que ninguém começa roubando banco. O ladrão de banco, ele não começa roubando banco, ele começa assaltando a carteira do pai e da mãe. O pecado sempre começa pequeno. Nós temos um exemplo bem assim, que nós poderíamos dizer quase como um ícone, é a história de Davi. O texto das Escrituras, Samuel nos diz que, acho que é 2 Samuel 5, nos diz que Davi, ele, certo dia, numa tarde quente de Jerusalém, saiu no seu terraço e viu uma mulher de belo aspecto, banhando-se. Veja, ele olhou e viu. Então veja, o pecado começou com um olhar, mas existe coisa mais simples, mais natural do que abrir os olhos e ver. Pois bem, o pecado de Davi começou com algo muito pequeno, um olhar. Mas um olhar o levou a trazer aquela senhora, era uma senhora, era casada com Urias, até a sua presença. Ele dormiu com ela, ela ficou grávida, e para esconder o seu pecado, ele trouxe Urias de volta da guerra contra os amonitas. E quando Urias voltou, Urias, por uma questão, eu diria até quase ética, se recusou a ir ter com sua esposa, em solidariedade com os seus companheiros que estavam em batalha. Então, vendo que não tinha como dissimular o seu pecado, Davi manda Urias para a fronte de batalha e cria uma situação com o seu general Joabe, e Urias morre na batalha. Em outras palavras, ele providenciou o assassinato de Urias. Você veja, de um olhar, um adultério, uma mentira, um assassinato. Mas tudo começou com um olhar. O pecado começa pequeno, não é? Quantos adultérios não começam com um oi no WhatsApp? Quantos adultérios não começam com um olhar? E aí vão crescendo, se dissimulando. O pecado vai crescendo, né? Vai tomando forma, quase como uma bola de neve. Pois bem, assim também como a lepra, começa uma pequena coisa. Depois, uma das características da lepra é que ela torna insensível a área atingida pelo pecado. É curioso isso, porque o leproso, ele fica insensível ao frio e ao calor. Ele pode colocar a mão no fogo e ele não vai sentir o fogo. Ele não vai sentir, porque os filamentos que levam até o cérebro, a sensação de dor, estão obstruídos e ele não pode sentir mais o calor. Fica insensível, ou mesmo o frio, né? Então, irmãos, o que é que acontece? Assim também é o pecado. Veja quanta insensibilidade no mundo. Veja quanta maldade no mundo, pais que matam filhos, filhos que matam os pais, outros que matam para ficar com a herança do pai. Veja que coisa tão absurda. Veja, o nosso mundo está cada vez mais marcado por essa insensibilidade. Insensibilidade. A ponto, esses dias eu vi uma reportagem de que em alguns países, eu não diria um país, mas porque, infelizmente, assim como o pecado se dissemina, assim como a lepra é altamente contagiosa, também o pecado. Veja, em alguns países hoje, as crianças que sobrevivem ao aborto, a lei diz que os médicos não teriam obrigação, isso hoje estão se discutindo, ou já se resolveu em alguns lugares, que não seria antiético salvar aquela criança que sobreviveu ao aborto. Veja, deixar um ser humano que fez um juramento de salvar a vida, deixar uma criança morrer, assim, é o pecado que deixou uma pessoa insensível, não é? Como é que alguém tem essa coragem de fazer isso? Se não for o pecado que insensibilizou o coração do homem, que calcificou o que deveria ser carne, virou pedra.
Não dá para explicar de outro modo. Não dá para explicar de outra maneira as maldades que nós vemos no mundo, senão a insensibilidade do pecado. Veja um drogado, né? Eu acompanhei muitas famílias e via que os drogados não conheciam outra coisa senão a necessidade da droga. Já não tinha mais amor por pai, por mãe, por irmão, nem respeito. A única coisa que conhecia era a necessidade. É o pecado que vai destruindo a nossa sensibilidade. E aí, cada um de nós pode aplicar isso para si mesmo. E por fim, uma das outras características da lepra é que ela deforma o homem. As partes extremas vão caindo, depois aquelas caroços que vão surgindo, vão deformando a pessoa. Assim também o pecado nos deforma. O pecado destrói o homem. Veja, uma das coisas no casamento, os jovens quando começam a namorar, dizem um para o outro, meu amor, meu bem. Aí depois com o pecado, porque é preciso dizer que é o pecado que faz isso, começa a dizer meu mal. O que é isso? É o pecado? É o pecado que destrói. E eu sei, e aqui eu vou fazer um outro parênteses e dizer assim, porque estamos falando de ficar feio, né? Deformar, ficar feio. Nós vivemos numa época que as pessoas apreciam muito a beleza, a estética. Eu sempre recordo que vivi em uma cidade muitos anos, na crise econômica no Brasil, e eu percebi que naquela cidade muitas fábricas fecharam. Mas ali naquela cidade eu nunca tinha ouvido falar de fechar salão de beleza. Todo mundo quer ser bonito, então o povo podia não ter dinheiro para colocar na coleta no ofertório, para comprar outras coisas, mas para a tinta do cabelo, para as unhas e para outras coisas nunca faltou dinheiro. Porque todo mundo aprecia a beleza e não tem nada de mais nisso, viu? Porque não é bonito ser feio e se a gente puder ajudar a natureza, faz muito bem de ajudar. Mas o grande problema não é esse, eu estou apenas dando esse exemplo porque todo mundo quer ser bonito, né? Quer se enfeitar, quer se arrumar, quer apresentar a melhor versão de si. Não tem nada de mais com isso. O grande problema é que a maior feiura não é aquela... O que torna o homem feio não são os cabelos brancos. O que torna o homem feio não são as rugas. O que torna o homem feio é o pecado. Como é feio uma pessoa que mente. Como é feio uma pessoa interesseira que só se aproxima dos outros para tirar alguma vantagem. Ou só se lembra de alguém quando vai precisar daquela pessoa para alguma coisa. Isso é feio. Quem vai dizer que uma coisa dessa é bonita? Que uma atitude dessa é uma coisa bonita? É louvável, é honrado? É claro que é feio. Irmãos, como é feio um homem no pecado. Como é feio uma pessoa que não se dá o respeito. Como é feio uma pessoa no adultério. Como é feio um homem ou uma mulher numa vida desorientada, desregrada. O pecado nos enfeia. E no entanto, irmãos, eu aqui já querendo encerrar, eu sei que estou me alongando por demais, mas preciso dizer isso. O pecado é feio e nos enfeia. Aqui a imagem do que acontece com a lepra. E eu queria dizer, no passado, a lepra não tinha remédio. Jesus curou o leproso. Alguém poderia dizer também que não há remédio para o pecado. Mas quase que uma atitude profética, aquele homem se ajoelha diante de Jesus e encontra um remédio para uma doença que não havia remédio. Encontra uma cura onde era impossível, numa época em que era impossível. Pois bem, onde encontrar remédio para o pecado? Ninguém vai encontrar esse remédio no hospital, na farmácia. Onde encontrar remédio para a pior de todas as lepras, que é o pecado? Aos pés de Jesus. Ali está a cura para a alma humana. Jesus é o médico, o verdadeiro médico. Numa época em que ocorre uma verdadeira pandemia de pecado. Numa época em que se alastra de modo terrível essa doença. Onde todos nós estamos contaminados. E aqui nós precisamos dizer o que a Bíblia
proclama: todos pecaram e privados estão da glória de Deus. Todos nós temos essa lepra, mas a grande novidade, a grande maravilha que nós podemos proclamar é que existe uma vacina para ela. Essa vacina foi providenciada, não foi em um laboratório aqui ou ali ou acolá, mas foi no Calvário. O remédio para o pecado está aos pés de Jesus, do crucificado. O seu sangue nos torna limpos. Irmãos, como ter acesso a essa graça? A Santa Confissão. A Santa Confissão é o canal por meio do qual a graça da cruz nos é acessível. Que o Senhor nos ajude, irmãos, e que nós tenhamos a coragem e a ousadia desse leproso, que fez o que não era permitido, aproximar-se de alguém que não estava contaminado. Aproxime-se de Jesus. Você é pecador, você está com a lepra, Jesus não, mas se nos aproximarmos de Jesus, Jesus não ficará impuro, mas nós seremos purificados. É isso que acontece. Não é nós que iremos contaminar Jesus, mas é Jesus que irá nos purificar. Ocorre o contrário quando nos aproximamos do Senhor. Que Ele nos ajude, que Ele nos abençoe, irmãos, e que nós recebamos a graça da cruz. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.